Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula, nós vamos falar sobre a filosofia e a mitologia. Ou melhor, eu já falei em aulas anteriores tanto sobre um quanto o outro, mas nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre a filosofia e a mitologia. A gente já viu que a filosofia foi uma forma de pensamento que surgiu logo após o pensamento mitológico, como uma superação daquele pensamento anterior. Mas vamos entender um pouquinho a relação que existe com a filosofia e por que isso também pode ter favorecido o surgimento da filosofia. Olha, em primeiro lugar, qual que era o objetivo do mito? Um dos principais objetivos na mitologia grega era explicar o destino humano. Essa questão do destino humano ela foi muito discutida na cultura grega. Um exemplo é a famosa tragédia Édipo Rei, que foi escrita por Sófocles em aproximadamente 425 anos antes de Cristo, e ela foi inspirada na mitologia grega. O mito conta a história de Édipo, filho de Jocasta, e Laio, rei de Tebas. Segundo uma profecia, Édipo mataria o pai e se casaria com a própria mãe. Ao saber da profecia, Laio ordena a morte do menino. Porém, o escravo que deveria matá-lo não tem coragem de executar a missão. Apenas amarra os pés da criança e a abandona no campo. Um pastor, então, a encontra e a leva para outra cidade, Corinto, onde é adotada pelo rei. Já adulto, Édipo também toma conhecimento da profecia. Para evitar o destino terrível, ele foge de Corinto, pois acreditava que ele era filho dos reis dessa cidade. Na estrada, ele se envolve em uma briga com um homem que vinha em uma carruagem e o mata, sem saber que se tratava do rei de Tebas, seu verdadeiro pai. Mais adiante, ele encontra uma esfinge, um monstro que vinha aterrorizando a população de Tebas. A fera matava todos aqueles que não conseguissem responder a um determinado enigma. Édipo desvenda-o e assim vence o monstro, que se lança no abismo. Em Tebas, ele é recebido como herói e ganha como prêmio a mão de Jocasta, que era sua mãe. Cumpre-se assim o seu destino. A tragédia de Édipo mostra que o destino, tal como concebido pelos gregos no período clássico, é implacável. Não importa o que façamos para nos desviar ou fugir dele, o destino sempre nos alcança. Mitos como esse, do Édipo, foram criados em épocas muito antigas e não têm uma autoria definida. São narrativas transmitidas oralmente de uma geração para outra ao longo dos séculos, até que passaram a ser registradas na forma escrita. O mito, portanto, é uma narrativa fictícia e imaginada, mas o objetivo é explicar alguma coisa ou algum acontecimento. A mitologia está ligada à religião na medida em que também narra as ações dos deuses cultuados pelos gregos antigos. Cada cidade da Grécia tinha seus deuses preferidos, como eu já falei em outras aulas, aos quais eles dedicavam seus templos. Havia também mesmo deuses de uma única cidade, desconhecidos de outras. Isso porque as cidades gregas eram autônomas, também já falamos na aula anterior sobre a polis grega, e a cultura grega era ampla e aberta. Assim, a mitologia não é uma religião sistemática, institucionalizada, mas uma espécie de religiosidade aberta e mutante. Vai sofrendo transformações ao longo do tempo de acordo com as novas influências culturais. Chegou inclusive a incorporar ideias contraditórias entre si, ou versões muito diferentes da mesma história. No século VIII a.C., as principais narrativas mitológicas foram reunidas em poemas épicos por dois autores, também sobre os quais eu já falei, Homero e Hesíodo. As duas principais obras de Homero são a Ilíada, um poema que vai narrar a história da guerra dos gregos contra Troia, e a Odisseia, uma narrativa sobre o retorno de um dos generais gregos, Odisseu, Ulisses, de Troia para a ilha de Ítaca. Hesíodo, um pequeno agricultor, teria vivido por volta de 50 anos depois de Homero, e escreveu ao menos dois poemas épicos, que chegaram até nossos dias, que seriam a Teogonia, que é uma narrativa sobre a origem dos deuses e do universo, e os Trabalhos e os Dias, poema que relata a criação dos deuses dos seres humanos, bem como seus afazeres cotidianos como agricultura, o comércio marítimo. O mito, então, é uma forma de explicação da realidade, que vai utilizar narrativas imaginárias, em geral transmitidas oralmente. Vai recorrer a forças sobrenaturais para explicar fenômenos naturais. Um exemplo:
A mitologia grega, Zeus, o rei dos deuses que habita o Monte do Olimpo, tem o poder de lançar raios. Essa é uma forma de explicar algo que os seres humanos observam na natureza e que não compreendem. Com o mito, as pessoas podem não apenas compreender os fenômenos, mas também intervir neles, ou mesmo controlá-los. No caso dos raios, os gregos tentavam agradar a Zeus com templos, cultos, oferendas, de modo que seus raios não atingissem os mortais. Mesmo conhecendo os mitos e lendas antigos, seja dos gregos, seja de outros povos, ainda continuamos a criar nossos mitos e a inventar narrativas mitológicas. O que a gente faz, por exemplo, quando transformamos um artista ou jogador de futebol em um ídolo, em uma espécie de herói contemporâneo. Para nós, esse ídolo já não é visto como uma pessoa comum, mas como alguém que está além dos demais, que possui uma capacidade especial. Também não é raro que se criem explicações fantasiosas sobre determinados fatos. Elas também são muito parecidas com as narrativas míticas. Então, vou dar um exemplo. Havia um médico no interior que teve dificuldade com as pessoas que procuravam curandeiros para picadas de cobra, por exemplo. A pessoa era picada de cobra, se ela morresse, aí o curandeiro falava, não, ela morreu porque não teve fé. Se ela sobrevivesse, seria o poder do curandeiro. E o médico tentando explicar que algumas cobras são venenosas, outras não. Algumas podem ter veneno, mas o veneno pode ter sido insuficiente para matar. Mas mesmo assim, as pessoas insistiam em ir no curandeiro ao invés de procurar uma ajuda médica. O pensamento filosófico, como eu já disse, ele vai se desenvolver em uma forma de conhecimento que se diferencia da mitologia. Porque o mito era uma narrativa fictícia, uma história imaginada para explicar o mundo. Já a filosofia, ela pretende ser um pensamento não fantasioso, baseado no raciocínio, no exame consciente das coisas, e busca uma explicação racional e não sobrenatural, igual ao exemplo do raio que a gente deu. A filosofia, contudo, não vai substituir a mitologia. Ambas vão continuar convivendo. Platão, em alguns diálogos, inclusive, ele vai escrever e usar narrativas míticas, mas para elaborar suas explicações racionais. Então, é como a forma de alegoria. Em outros momentos, a mitologia ela foi combatida como pura mistificação. Hoje em dia ocorre algo semelhante. Filosofia e mito convivem, às vezes, conflituosamente. Para Roland Barthes, filósofo francês contemporâneo, o mito hoje organiza um mundo sem contradições porque é sem profundidade em um mundo de uma clareza feliz que possa ser compreendido por todos sem maiores esforços. Então, aí que a gente vê como que a filosofia continua ainda atual em relação às coisas que acontecem ainda hoje. Então, eu espero que tenha sido claro. Eu vou deixar para a aula que vem falar um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais a relação dessa questão mítica, principalmente quando a gente introduz outras questões como a questão da religião, dos dogmas religiosos e assim por diante. Até a próxima aula.